Assimetria dos membros inferiores. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as crianças que têm discrepância entre o tamanho de uma perninha e a outra. É muito comum os pais perceberem, ou quando vão trocar fralda, quando a criança é pequenininha, ou quando a criança começa a andar, ou até um pouco mais velhas, que a criança tem uma perna maior que a outra, seja no comprimento, seja andando, que a criança começa a mancar, ou seja através da coluna, porque um membro maior que o outro causa um desnivelamento do ombro. E como eu devo conduzir caso eu veja o meu filho ou o meu paciente com uma hipótese de ter uma perninha maior que a outra? Primeira coisa é realmente medir o membro da criança. Se você é médico, é profissional, você pode medir com uma fita métrica do umbigo até o tornozelo. E se você é pai, é tio, é parente, é alguém conhecido, procurar um especialista, um ortopedista pediátrico, para fazer esse diagnóstico e tirar essa dúvida. As possíveis causas da criança ter um membro maior que o outro são inúmeras. As mais comuns são displasia do desenvolvimento do quadril, que é quando a criança nasce com o quadril luxado ou evolui com essa luxação. A criança ela pode ter uma hemiassimetria, quando um lado do corpo é maior que o outro. E aí entram outros diagnósticos, como por exemplo, doenças vasculares, ausências congênitas de alguns ossos, como fíbula ou tíbia, alteração em antebraço, entre outros. E pode ter uma causa pós-traumática, por exemplo, a criança teve uma fratura no fêmur, uma fratura na tíbia e evoluiu com essa discrepância de membro, ou pode ser uma causa tumoral, ou seja, a criança pode ter algum tipo de tumor ósseo ou tumor de partes moles nos membros inferiores e causou essa discrepância, ou também pode ser de causa idiopática. A criança simplesmente tem uma perninha maior que a outra. E como realizar esse tratamento, a condução desse caso, como que é feito? Então vamos lá. Se a criança tem uma deformidade congênita, uma ausência congênita do membro, por exemplo, uma hemimelia fibular, uma hemimelia tibial, uma alteração congênita no fêmur proximal, que eu tenho outros vídeos no canal falando sobre isso. Esses casos precisam ser conduzidos o mais precoce possível por especialista em ortopedia pediátrico focado em deformidades congênitas e reconstrução óssea. Caso a criança tenha uma alteração no quadril, por exemplo, uma luxação do quadril, uma doença de leg calvepertes, uma epifisiólise, aí elas precisam ser conduzidas separadamente também, que com o tratamento a gente consegue alinhar esse membro. Agora, se a criança tem uma causa idiopática, ou seja, não tem causa, a gente faz o acompanhamento, mas em geral o tratamento ele é baseado em quantos centímetros de discrepância essa criança tem. Então vamos lá, a gente divide o tratamento conforme essa discrepância. Geralmente, entre 0 a 2 centímetros, com o pé plantígrado e o membro alinhado, o tratamento inicial é com palmilha e às vezes a gente faz um calço no solado do calçado para não ficar tão discrepante assim a palmilha dentro do calçado com o solado reto. De 2 a 5 centímetros, está indicado um procedimento que se chama epifisiodese temporária do membro contralateral. Mas o que é isso, doutora Ana? Por que do membro colateral? A epifisiodese temporária, ela trava as físis de crescimento do fêmur distal e tíbia proximal, ou seja, o joelho da criança, que corresponde a 70% do crescimento total do membro inferior,
ele irá ficar travado, enquanto o outro membro, que é menor, irá crescer 100%. Essa epifisiodese, ela é chamada de temporária porque nós não podemos travar a fise da criança além de 1 ano e meio a 2 anos, porque senão pode ser causado um dano permanente se for numa criança jovem. Então, as epifisiodéses temporárias, elas ajudam na resolução dessa discrepância. Às vezes, 1 ano e meio a 2 anos não é um tempo suficiente para corrigir discrepâncias como 3 centímetros, 3,5 centímetros, mas a gente consegue amenizar essa diferença e depois, mais para frente, fazer um novo ciclo de epifisiodese. Quando essa diferença já está acima de 5 centímetros, aí sim está indicado o tratamento no membro menor, mas aí com os fixadores externos para ganhar alongamento do membro. Uma grande observação: crianças que têm deformidades angulares importantes e deformidades congênitas, como a ausência congênita da fíbula, ausência congênita da tíbia, deficiência femoral focal proximal, a gente já consegue corrigir essa deformidade fazendo o alongamento e a reconstrução com o fixador externo. Concluindo, as diferenças dos membros inferiores têm inúmeras causas e o bom é que elas podem ser tratadas, podem ser solucionadas, desde que procure um bom tratamento e que siga todas as orientações.